Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos continuar as aulas da frente 1, tá bom? De geometria analítica. Então, no último módulo, nós estudamos a equação geral da reta. Para fazer a equação, nós vamos colocar x e y, os dois pontos, ponto A, ponto B, completar a última coluna com 1, calcular o determinante e igualar a zero. Nós fizemos já alguns exemplos de equação da reta, ficou faltando o exercício 4. Então, vamos resolver agora o exercício 4, tá? Do módulo 37. Então, para o exercício 4, nós temos aqui um exercício da UFABC, né, de quando ainda era vestibular da UFABC, porque agora é só pelo Enem, que pede para calcular a área desse trapézio, que está em roxinho aqui, em lilás, né, na figura. Bom, para calcular a área do trapézio, a gente precisa da base menor, base maior e altura. No caso, esse ponto, essa distância aqui até o ponto A é a base menor, e aqui é a base maior. Então, eu precisaria aqui desse valor e desse, tá? Como nós não temos, nós vamos obter a equação da reta e obter esses pontos pela equação da reta. Então, eu vou fazer a equação da reta usando os pontos conhecidos, que é esse primeiro e esse. Então, vai ficar x e y. Esse primeiro ponto é x igual a 0, y igual a 1, 0 e 1. Esse segundo ponto é x igual a 1, y igual a 3. Vamos completar a última coluna com 1. Repete as duas primeiras colunas, x e y, 0 e 1, 1 e 3. Vamos calcular o determinante, igualar a zero. Então, fica 1x mais 1y mais 0. Na volta, menos 0, menos 3x, menos 1, igual a 0. Então, x menos 3x é menos 2x, mais y, menos 1, igual a 0. Multiplicando aqui por menos 1, nós vamos ter a equação geral. Para esse caso, gente, eu vou usar um outro módulo de equação da reta que chama equação reduzida da reta. A equação reduzida, nós isolamos o y. Então, eu passo menos 2x para cá, mais 2x, e o menos 1 para lá, mais 1. Então, fica y é igual a 2x mais 1. Então, essa é chamada de equação reduzida da reta. Toda equação reduzida é isolada em y. Equação geral igualada a zero, equação reduzida isolada em y. Para esse caso, como nós queremos encontrar os valores de y, fica mais fácil, tá? Usar a reduzida. Então, primeiro, ponto A, aqui do gráfico. Ponto A tem o x valendo 2. Aí eu vou encontrar o valor de y. Ponto A tem o x valendo 2. Para encontrar o y, eu substituo o 2 na equação da reta. Então, y é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Y é igual a 5. Então, aqui no ponto A, o y vale 5. Esse valor aqui, então, é 5. Vamos agora ao ponto B. O ponto B é o ponto onde x vale 4. Substitui, então, o x por 4 na equação da reta. Y é igual a 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, aqui é 9. A área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. A área, então, é base maior é 9. Base menor é 5. Vezes a altura, 2. Tudo isso dividido por 2. Simplificou aqui o 2, a área vai ser igual a 9 mais 5, 14. Ele falou que os pontos estão em centímetros, então a área é igual a 14 centímetros quadrados. A área do trapézio é igual a 14 centímetros quadrados. Aqui, pessoal, esse exercício eu fiz a equação da reta R porque nós estamos na aula de equação da reta. Mas, se vocês preferirem, dava para fazer por proporção, tá? Nem precisaria utilizar a equação da reta. Porque aqui a gente consegue perceber que a cada uma unidade que eu aumento no eixo X, estão aumentando 2 unidades no eixo Y. Então, vai do 1 para o 3
Aí, então, do 3 para o 5, do 5 para o 7 e do 7 para o 9. Então, você já consegue o 5 e o 9, tá? Mas como nós estamos na aula de equação da reta, fizemos aqui por equação da reta. Beleza? Na continuação, que é o módulo 38, nós também vamos estudar a equação da reta. Vamos estudar as posições particulares de algumas retas, né? E fazer as representações no plano. Nós temos aqui, gente, uma reta que é a reta paralela ao eixo Y. Uma reta vai ser paralela ao eixo Y quando ela tiver a equação desse tipo. X igual a uma constante, onde essa constante K é um número real qualquer. Então, por exemplo, aqui nós temos a reta x igual a 2. Para obter essa reta, eu marco aqui no eixo x o ponto 2 e traço uma reta pelo 2. Essa reta ela vai ser uma reta vertical, que forma ângulo reto com o eixo e fica paralela ao eixo y. Essa reta vai ser paralela ao eixo y porque na equação dela não tem o y. Então, não tem como ela interceptar. Se não tem o y, ela não passa pelo eixo y. Então, ela não pode cortar aqui o eixo y. Para isso, ela não pode ter inclinação. Né? Então, como ela não vai ter inclinação, ela é uma reta vertical. Então, toda reta do tipo x é igual a uma constante é uma reta vertical paralela ao eixo y. Do mesmo modo, se eu tiver uma reta y igual a uma constante, vai ser uma reta horizontal paralela ao eixo x. Então, nesse caso, não tem o x na equação. Então, a reta não pode interceptar o eixo x. Para ela não interceptar o eixo x, ela não pode inclinar para baixo. Então, ela tem que ser o quê? Paralela ao eixo. Então, por exemplo, a reta y igual a 3. Eu vou aqui no eixo y, marcar o ponto 3 e passar uma reta horizontal. Essa reta forma ângulo reto com o eixo y, é horizontal e paralela ao eixo x. Então, toda a reta do tipo y igual a uma constante é uma reta horizontal. O terceiro caso é a reta que contém a origem. A origem é o ponto 0, 0. Então, vocês viram que a equação da reta ela tem esse tipo. Um número vezes o x, mais um número vezes o y, mais um número sozinho igual a 0. Quando não tem esse número sozinho, gente, não tem esse termo independente, vai ficar assim. Ax mais by igual a 0. Toda reta que for desse tipo vai passar pela origem, ou seja, vai passar pelo ponto 0, 0. Então, aqui, por exemplo, a reta 2x menos y igual a 0 é uma reta que passa pela origem. Ela não tem o valor do c, que é o termo independente de x e y. Certinho? Nós vamos fazer, então, os exercícios de representação de reta aqui para o módulo 38, tá? Então, exercício 1. Representar graficamente essas equações. Para o A, 3y menos 9 igual a 0. Isolou 3y, 3y é igual a 9. Passo 3 dividindo. Y é igual a 9 dividido por 3. Y é igual a 3. Sendo assim, vou fazer aqui a representação do plano cartesiano, eixo x, eixo y. No y vou marcar o 3. Então, 1, 2, 3. Y é igual a 3. Essa, então, é a reta y igual a 3. É uma reta horizontal paralela ao eixo x. Certinho? Item B. 2x menos 4 igual a 0. 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2 é 2. X é igual a 2. Então, eixo x, eixo y, marco 1, 2. Aqui nós temos, então, a reta x igual a 2. Essa reta é uma reta vertical paralela ao eixo y. Então, essa primeira aqui
é desse tipo. E essa segunda é desse tipo. Inclusive são as mesmas, né? Os mesmos valores. O item C, 3x menos y igual a zero. Então, nessa tem o x, tem o y, mas não tem o termo independente. Então, é uma reta que passa pela origem. Para ficar mais fácil, nós isolamos o y. Deixamos na forma de equação reduzida. Então, passo menos y para lá, mais y. A reta fica igual, y igual a 3x. Para poder fazer o traçado dessa reta, eu substituo alguns números no x para ver as imagens em y. Então, por exemplo, o 0 e o 1. Se o x for 0, o y fica 3 vezes 0, 0. Se o x for 1, o y fica 3 vezes 1, 3. Então, x, y, ponto 0, 0 é a origem, 1 e 3. E aí nós temos a reta que passa por esses dois pontos. Então, fizemos a representação aí dos três, certinho? Continuando então para o exercício 2, as retas de equações x igual a menos 1, x igual a 3, y igual a 2, são retas suportes dos lados de um quadrado. Determinar os vértices do quadrado, sabendo que um dos vértices pertence ao quarto quadrante. Então, pessoal, vou traçar os eixos. Eixo X. Ficou meio tortinho aqui. Eixo Y. Vamos fazer o traçado dessas retas, tá? Aí, para fazer as retas, a primeira, x igual a menos 1. Aqui no eixo X eu vou marcar o menos 1 e traço uma reta vertical passando pelo menos 1. A segunda é x igual a 3. Então, aqui no eixo X eu vou marcar o 3 e traço uma reta vertical passando pelo 3. Então, essa é a reta x igual a menos 1, essa é a reta x igual a 3. A terceira é y igual a 2. Então, aqui no eixo, marco o 2, e aí esse tipo é uma reta horizontal. Aí eu traço aqui uma reta horizontal passando pelo y. Faltou a quarta reta, gente, para a gente ter o quadrado. Mas ele fala que pertence ao quarto quadrante, então tá aqui, do lado de baixo. Para verificar onde vai estar essa reta, a gente pensa assim, ó, o quadrado tem os 4 lados iguais. Aqui eu consigo ver essa largura do quadrado. Vai do menos 1 até o 3, então eu tenho uma unidade, 2, 3, 4 unidades. Então tem que ter 4 unidades. Se aqui está no 2, para ter 4 unidades, eu tenho que ter 2 para cima, 2 para baixo. Então aqui vai para o menos 2. Então a última reta vai passar pelo menos 2. Aí nós vamos ter um quadrado aqui. Ele pede quais são os vértices desse quadrado. Então, eu falo que aqui é o vértice A, B, C, D. Quais são as coordenadas dos vértices do quadrado? Então, vértice A, onde ele está? O x vale menos 1, projeta na horizontal, você acha o x, na vertical você verifica o y. Então, o x está no menos 1, o y no 2. Então, vértice A é o ponto de coordenadas menos 1 e 2. Vértice B, 3 para o x, 2 para o y. B, então, é 3 e 2. Vértice C, 3 para o x, menos 2 para o y. 3 menos 2. Vértice D, menos 1 para o x, menos 2 para o y. Menos 1, menos 2. Então, esses são os vértices do quadrado. Beleza?
Para o próximo exercício, exercício 3, determinar o ponto de intersecção das retas que têm essas equações. O ponto de intersecção entre duas retas, então, é o ponto onde duas retas se intersectam. Então, se eu faço isso aqui, isso é o ponto de intersecção. Então, é o ponto que tem o mesmo x e o mesmo y para as duas. Se tem o mesmo x e o mesmo y para as duas, como que nós encontramos? Ou igualando as duas retas, ou fazendo o sistema. Como são duas incógnitas, igualar aqui vai dar mais trabalho, então nós resolvemos por sistema. Faço um sistema de equações com as duas equações. A primeira, x mais 2y. Eu vou passar esse mais 1 para o outro lado, menos 1, para ficar mais fácil para resolver o sistema. X mais 2y igual a menos 1. A segunda equação, 2x mais y, o menos 4, passo para lá, mais 4. Aí nós vamos ter aqui um sistema de equações. Aí é só resolver o sistema, pode ser por qualquer método que vocês acharem melhor. Método da adição ou método da substituição, tá? Eu vou usar aqui o método da adição. Aí, para cancelar o x, eu vou multiplicar o x por menos 2 na primeira equação. Então, x vezes menos 2, menos 2x. 2y vezes menos 2, menos 4y. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2. Aqui é 2x mais y igual a 4. Menos 2x mais 2x. Cancelo, é 0. Menos 4y mais y é menos 3y. 2 mais 4 é 6. Y, então, é 6 dividido por menos 3, que é menos 2. O y, então, vale menos 2. Substitui x mais 2y igual a menos 1. Fica x mais 2 vezes menos 2 igual a menos 1. X, então, é menos 1. 2 vezes menos 2 é menos 4. Passa para lá somando, mais 4. X é igual a 3. Y é igual a menos 2, x é igual a 3. O ponto de intersecção, então, é o ponto que tem coordenadas. Quando a gente coloca o ponto, pessoal, sempre o par ordenado na ordem x e y. 3 no x, menos 2 no y. Então, o ponto de intersecção entre as retas é o ponto com coordenadas 3 e menos 2. Certinho? Então, refaçam aí o exercício na apostila, tá bom? E aí, vamos fazer o último agora, do Enem. Ele fala que um bairro foi planejado aqui numa região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesiano seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante. Então, aqui, ó, esse bairro está aqui no segundo quadrante. E as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. A reta de equação y igual a x mais 4 representa aqui o percurso da linha de metrô, que é essa reta vermelha, é uma linha de metrô. No ponto P, menos 5 e 5, menos 5 e 5 vai estar mais ou menos aqui, tá? Nesse ponto, nós temos um hospital. A comunidade solicitou que fosse prevista uma estação de metrô, de modo que a distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Então, uma estação aqui nessa linha, né, com distância no máximo igual a 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Então, qual ponto que pode estar essa estação? Para ser uma estação do metrô, se o metrô passa por essa linha vermelha, tem que ser um ponto dessa reta, tá? Então,
Para o item A, o x é menos 5. Substitui aqui o x por menos 5. Menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Aqui ele está falando que é 0. Então, esse ponto não pertence a essa reta. O ponto B. Y é igual, o x é menos 3. Menos 3 mais 4 dá 1. Aqui dá 1. Então, esse está correto. Esse pertence, tá? O ponto C. Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 4. Vai dar 2. Aqui ele falou que o y é 1. Então, esse ponto não é da reta. Item D, 0 e 4. Então, substitui o x por 0. 0 mais 4 vai dar 4. Então, esse vale. Item E, 2 e 6. Y é igual, 2 mais 4, 6. Então, esse vale. Então, são válidos esses 3 pontos na linha do metrô, tá? O B, o D e o E. Só que ele falou, gente, que tem que estar no segundo quadrante. E a distância, no máximo, 5. Esse ponto 2 e 6 vai estar aqui, é primeiro quadrante. O único que vai estar no segundo quadrante é esse, que é menos 3 e 1. Né? Então, o único que vai estar no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no caso, é o item B. Então, é a alternativa B. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a distância, mas nesse caso não é necessário porque esse vai ser o único que satisfaz essas condições aí do exercício. Certinho, então? Então, refaçam os exercícios aí na apostila, tá bom? Na próxima aula, nós continuamos. Por hoje é só. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.